para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé, entre todas as gentes, pelo seu nome, entre as quais sois também vós, chamados para seres de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. A todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vai até o versículo 14, até o 17. Paulo vai dizer: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho, diga comigo, não me envergonho do Evangelho. Não, mais forte, não me envergonho. Não me envergonho do Evangelho de Cristo. Pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Cabeça. Pai, queremos te agradecer por esta manhã. Abençoa a parte da tua palavra. Entregamos o ambiente e o controle nas mãos do Senhor. Uma vez a tua palavra benta, já começaste a falar por nós e entre nós. Queremos escutar atentamente aquilo que tens para o teu povo. Nesta manhã, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Aleluia. A palavra vem por nome de Jesus. Vamos a graças a Deus. Louvo a Deus pela sua vida mais uma vez e honrado estou por vê-lo aqui junto em família Migesse para crescermos na presença de Deus. Na verdade, cada culto é um culto diferente. Sempre que nós abrimos a Bíblia, Deus em si mesmo já fala conosco. Às vezes você está em casa e abre a Bíblia e sente aquele queimar do coração. A própria palavra vai falando sobre si. Deus fala diretamente conosco através da palavra escrita. Mas o nosso Deus não fala só da palavra escrita, mas também ela nos fala da palavra revelada através das profecias, visões, em som. Aleluia! E nós acabamos de olhar para um livro que foi destinado a uma igreja específica, a cidade de Roma. Todos sabem que hoje Roma é a capital da Itália, atualmente. Quer dizer que Paulo, naquele contexto, ele já estava a se dirigir a uma igreja que estava na cidade de Roma. Roma, atualmente situada na Europa. Aleluia! Onde tem uma das maiores basílicas eclesiásticas, que é o Vaticano. Aleluia! Então, Paulo, sendo um homem de Deus, vocês sabem que ele, sempre que escrevia uma carta, ele tinha uma característica diferenciada a todos. Era uma apresentação. Paulo, ele tinha que se apresentar. Por quê? Porque Paulo não andou com Jesus. E como não andou com Jesus, Paulo tinha um alto índice de rejeição no meio da igreja, que reconheciam os 12 que caminharam com Jesus. Então, sempre que Paulo ele escrevia uma carta para a igreja, então ele tinha que fazer uma defesa do seu chamado, do seu apostolado. Por esta razão é que você vai observar que todas as cartas do apóstolo Paulo, ele sempre apresenta-se da seguinte maneira: Paulo, servo de Jesus Cristo. Repare que a primeira coisa que ele se apresenta diante da igreja é que ele se posiciona como servo. Paulo não está a se apresentar, nem está a colocar o seu ofício, o seu ministério frente. Paulo percebeu claramente que Jesus, ele é um homem, sendo homem e sendo filho de Deus, ele veio para servir. Porque a Bíblia vai dizer que o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. A palavra servir significa estar em evidência ou estar na disponibilidade em ajudar o outro que precisa de ti, ou estender as mãos sobre alguém para que você ofereça uma certa atividade laboral, ou seja, uma atividade em qualquer tipo de ambiente. Logo, servir significa prestar serviço ou prestar para a utilidade de alguém que precisa daquilo que você tem. Logo, Paulo, ele apresentou-se à igreja que alguém que está
preparado, disponível para qualquer coisa que a igreja precisasse. Ele tinha disponibilidade. Ele não colocou o seu apostolado em frente, mas ele colocou o servir, porque o servir é a excelência, é o que é mais importante entre os servos de Deus. Por esta razão foi que Jesus, quando estava caminhando com o discípulo, ele disse assim: entre vós ninguém será chamado mestre, mas todos sois servos de Deus. Mas ele vai dizer, porque o servo não é maior que o seu senhor, nem o seu senhor é maior que o seu servo. No reino de Deus, servir significa ser uma pessoa grande, mas no reino dos homens, servir significa ser uma pessoa pequena. A matemática de Deus aqui contraria aquilo que é o contrassenso humanitário, porque para Deus quem serve é o homem de Deus, mas para o homem que não serve não é o homem de Deus. Deus, ele não olha para o teu ministério, é o teu chamado. Deus, para te chamar, ele primeiro olha se você é um servo de Deus, do seu reino. Aleluia! Amém. Então Paulo vai fazer uma apresentação dizendo que eu, Paulo, servo de Jesus Cristo. Para além disso, ele vai dizer chamado para o apostolado. Foi chamado para ser apóstolo. E depois o seguinte vai dizer separado para o evangelho de Deus. Separado para o evangelho de Deus. Só apenas no capítulo 1, esse versículo completo, nós temos uma linda pregação acerca da apresentação, acerca de uma defesa que Paulo faz à igreja de Roma, para que ele possa ser credenciado, primeiramente como servo, seja credenciado, segundamente como apóstolo, e seja credenciado como alguém que foi separado para o evangelho de Deus. Tem pessoas que foram chamadas, mas não foram separados. Tem pessoas que podem servir, mas não foram chamados. Tem pessoas que servem, são chamados, mas não foram separados.